Boa noite, amigos, muito boa noite. O pessoal continua reclamando a respeito do IPTU e a esperança é que a Câmara Municipal, os vereadores, voltaram às suas atividades. Mas olha, tem uma frase antiga que disse, eu não sei se foi o Barão de Itararé ou se foi o Milor Fernandes, que disse o seguinte: não espere muito de onde vai sair nada. Entendeu? Vou traduzir. Dificilmente a Câmara Municipal vai propor a redução do IPTU, uma nova discussão, chamar o prefeito para conversar. Acho que o Barão de Itararé vai continuar tendo razão. Não espere nada de onde... Não espere muito de onde poderá nada sair. É isso aí. Nós estamos recebendo Reile Lopes, que é o gerente do Hospital Evangélico de Londrina. Boa noite, Reile. Tudo bem? Boa noite. Obrigado o Reile é londrinense, formado em administração, continua estudando e está aqui com a gente para conversarmos um pouco sobre o importante Hospital Evangélico, que eu acompanho desde os tempos dele da Rua Pernambuco. Isso, o Hospitalzinho da Pernambuco. Hospitalzinho da Pernambuco. Hospital Evangélico, boa noite a todos. O Hospital Evangélico nasceu onde hoje, ali na Pernambuco, é o prédio da Coab. Da Coab. Os pastores evangélicos da região recebiam as pessoas que vinham buscar por saúde aqui na nossa cidade. E aí conseguiram aquele espaço e ali nasceu o Hospitalzinho da Pernambuco, como era chamado. É verdade. Um dos diretores, o seu Elias César, é nome de rua em Londrina, né? Sim. Ali na região mesmo. Exatamente. Um pouco mais para lá e tal, né? Exatamente. E me lembro bem, eu ia para a Folha de Londrina verificar algumas informações de acidentes e tal, lá nos anos 60. E era sempre muito bem atendido pelo Dr. Dalto Paranaguá, ou então pelo Dr. João Henrique Steffen Jr. Dr. Henrique, fundador do Hospital Evangélico. Dr. João Henrique conta uma história muito bonita, que ele, recém-formado médico, veio a Londrina, convite de um pastor, para passar umas férias, para ajudar, né, a população da região que precisava de atendimento. Então o médico recém-formado veio a Londrina para auxiliar e nunca mais foi embora. Fundou o Hospital Evangélico, vivo até hoje, é uma alegria sempre conversar com ele, é uma história viva da saúde de Londrina. Sem dúvida alguma. Eu fui colega dele, companheiro dele, no Rotary Club de Londrina Norte. E ele era sempre um bom papo, contava histórias. Ele até escreveu um livro sobre o Hospital Evangélico e sobre a vida dele. Sim, exatamente. Né? O Dr. João Henrique ele fundou o hospital, escreveu um livro, foi inovador em tudo que fez. As primeiras cirurgias importantes da cidade aconteceram no hospital, na presença do Dr. João Henrique. Então, tem um filho médico também? Tem um filho médico também. E hoje está curtindo a vida. Ele parou de clinicar recentemente e está aproveitando. Está bem. Faz tempo que eu não encontro com ele. Recentemente, está com uma saúde melhor que muita gente, viu? Recentemente a gente fez um evento lá no hospital e sempre que a gente tem algum evento importante, nós fazemos contato para que ele esteja conosco. Ah, não vai poder ir porque ele está de férias, está na praia, está lá no Nordeste. Que coisa. Agora? Que beleza. Recente, no final do ano. Ele contou uma história muito interessante no Rotary Club e está no livro dele. Ele atendeu uma vez uma parturiente, não sei se você sabe dessa história, cigana. E nasceu a criança. E aí, antes de nascer a criança, o marido apareceu, tirou o sapato, encheu d'água no sapato, botou água no sapato e deu para a mulher tomar a água do sapato dele. Falou, calma, cara. Aí as enfermeiras ficaram loucas, não pode. Era o costume deles, era para dar sorte, para ter um parto bom, olha só. Nossa, e a mulher tomou a água do sapato do marido, cigano. Interessante. Ele contou essa história. Não? Não, o Dr. João Henrique tem muitas histórias fantásticas. Você trouxe aqui o livro, a edição 3 da revista do Hospital Evangélico de Londrina, que conta as atividades do hospital. Isso. Todo ano a gente faz essa revista. É uma espécie de prestação de contas que a gente faz para a comunidade, do que a gente tem feito, prestado de serviço, e também o que a gente tem feito com os recursos públicos que a gente recebe. Então a gente traz aqui um pouquinho da nossa história, a título de curiosidade. O Hospital Evangélico hoje, ele realiza quase 80 mil consultas por mês só no nosso pronto-socorro. É um hospital com mais de 300 leitos, sendo destes 50 de UTI, que engloba adultos e a infantil. Mais de 800 médicos estão no nosso corpo clínico. Então
Então é um hospital de grande porte, Sem atende dúvida. mais de 65% dos seus pacientes assistidos pelo SUS. Isso é importante falar, Militão, porque muita gente acha que o Hospital Evangélico é um hospital particular que só atende rico, né? Sim. Não, nós somos filantrópicos. Mais de 65% dos nossos pacientes são assistidos pelo SUS. Qual a diferença de alguns outros hospitais? O Hospital Evangélico ele não tem a chamada porta aberta, né? A gente recebe casos de alta complexidade. Então é aquele paciente que esteve lá numa UPA, numa UBS, e o médico detectou que ele tem algo grave, ou é um paciente que foi assistido pelo SAMU ou pelo SIAT, essas instituições levam esse paciente para a gente e a gente atende. Então os números são Impressionantes. Você disse bem. Olha, 80 mil consultas por mês. Por ano. Aliás, por ano. Por ano, desculpa. Mas mesmo assim. Assim. São mais de 20 mil cirurgias ano. 20 mil cirurgias. Nossa. Os números são impressionantes. Quantos centros cirúrgicos tem o hospital? São 2 centros cirúrgicos. Um é composto com 12 salas para cirurgias chamadas gerais e um outro com 4 salas exclusivas para maternidade. A nossa ala materno-infantil, a gente é referência para o Estado. Há alguns anos o governo do Estado mapeou no Paraná alguns hospitais para ser referência para o projeto Mãe Paranaense. E aqui na região norte o Hospital Evangélico é referência. O 5º andar, que é o andar materno-infantil, a gente tem um centro cirúrgico exclusivo, alas de internação, a UTI neonatal e a unidade de cuidados intermediários. Ficam todos no mesmo andar. Porque é muito comum a gestação ser tranquila. No momento do parto pode ser que aconteça algum tipo de dificuldade ou tenha alguma intercorrência que a criança precisa, nem que seja para ficar 1 ou 2 dias em observação, ela precisa ir para a UTI. Então o fato de estar no mesmo andar nos dá uma segurança muito grande, porque a criança já vai ser assistida imediatamente. Diferente de você ir para algum outro lugar que não tem essa estrutura, o tempo de transporte pode ser crucial. Corpo de enfermagem é grande. É grande. Hoje o hospital tem mais de 1.500 colaboradores ativos. Eu não tenho como precisar o número exato, mas eu posso te dizer que quase 1.000 dessas pessoas estão no corpo de enfermagem. Que é full time, claro. 24 horas, 7 dias por semana. É, isso aí. O pessoal não para. Aliás, parabenizar a nossa equipe que trabalha brilhantemente. A gente tem, recentemente até a gente buscou um selo de acreditação que é raro, não sei se raro seja para direto. É difícil. É muito difícil de se conseguir. E a nossa equipe se dedicou e foi atrás e a gente conseguiu. Mas para frente, se você me permitir, fala um pouquinho disso. Olha, o deputado federal Luiz Carlos Alves disse aqui que fez uma emenda para o senhor. Ele sempre ajuda. E outros também, né? Outros também. Essas emendas, Militão, são fundamentais, não só para o Hospital Evangélico, mas para todos os hospitais da cidade. Hoje, a título de curiosidade, a cada R$100 que um paciente SUS custa para a nossa instituição, o SUS reembolsa de R$65 a R$70. Então a gente tem um déficit aí em cada atendimento desse. Então, no nosso caso, a gente precisa atender alguns convênios para poder ficar ali no 0 a 0. Então, quando você trabalha o ano todo, atende todo esse pessoal e chega no final do ano e fica 0 a 0, como é que você vai investir para revitalizar o parque tecnológico? Ou fazer uma reforma, fazer uma melhoria na nossa estrutura. Daí a importância dessas emendas parlamentares. Verdade. Então, os deputados da nossa região têm atuado, o deputado Raul, desde que a gente começou esse trabalho, tem nos apoiado, tem trazido emendas para o hospital, e são emendas gordas. 300 mil, 500 mil reais. Ajuda muito. Bastante. Ajuda porque com esses equipamentos a gente pode, com esse recurso, a gente pode comprar equipamentos para melhorar o parque tecnológico do hospital, fazer uma reforma necessária, enfim. Essas ajudas são muito bem-vindas. Os deputados da região têm nos auxiliado, têm atendido a esse pedido, então é o que tem nos permitido. Se você faz tempo que não vai ao Hospital Evangélico, e for lá e ver a nossa recepção, ela tá nova, ela tá diferente. Nova, tá. Eu fui não faz muito tempo, eu fui lá no setor no Cardiocat, que é outra grande um serviço conquista de hemodinâmica, exatamente. Então, assim, essas melhorias foram
necessárias, porque a gente precisava, no caso da recepção, por exemplo, dividir o fluxo do paciente. Antes, uma pessoa que chegava para internar ficava ali, uma pessoa que estava aguardando a visita da UTI ficava ali, ficava tudo misturado. Uma das exigências para essa certificação que a gente conseguiu foi segregar esse público. Então hoje, quando você chega, você se identifica, você fica numa sala de espera específica. Isso envolve custo, então essa recepção também foi indicação de uma emenda parlamentar de um deputado da região. Que coisa boa. Reile Lopes, o tempo voou. Eu acho que você precisa voltar aqui qualquer dia. Seria uma alegria. Falar mais sobre o hospital, porque vejo que você é dinâmico e sabe tudo do hospital. Você é o gerente do Hospital Evangélico. Parabéns ao hospital, porque vejo que você é muito interessado. Isso é muito bom. Obrigado, eu agradeço muito a oportunidade. Se me permite fazer um único... vou colocar o meu lado cidadão em pauta. Esse ano é um ano eleitoral. Sim. E a gente precisa fortalecer os deputados da nossa região. Sem dúvida. Então, assim, você que é de Londrina, vote em candidatos de Londrina. Eu vou te falar por quê. Quando eu vou a Brasília visitar todos os deputados para pedir emendas para os hospitais, isso não é só o Hospital Evangélico, eu acredito que Santa Casa ou todo mundo sofra desse mesmo problema. O deputado lá de Foz do Iguaçu, ele não vai mandar a emenda parlamentar para Londrina. Vai mandar para Foz. Ele vai mandar para Foz do Iguaçu. Então, Londrina tem que votar em candidatos de Londrina. Pessoas que vão fortalecer e ajudar não só a saúde, mas a nossa cidade de uma forma geral. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. A Hashimitsu aguarda você em uma de suas lojas, vejam. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Voltamos já já. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van, Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão e registramos aqui que a Associação Médica de Londrina programou para o dia 7, quarta-feira, portanto, né, o jantar para os sócios que fizeram aniversário no mês de janeiro. É uma nova iniciativa dessa diretoria que recém assumiu a Associação Médica de Londrina
e que tem uma presidente mulher no comando, né? Que é a Beatriz Emitamura, a primeira presidente da ML em toda a história. Vai ser lá no buffet Due Banqueteria e com certeza vai virar uma tradição para os médicos que fazem parte da Associação Médica de Londrina. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Hoje é sobre como falar as datas em inglês. Em português é simples. Você fala 2 de setembro ou 9 de dezembro. Em inglês nós usamos os números ordinais para falar as datas. Então vai ficar 2º de setembro ou 9 de dezembro. Por isso que é importante saber como falar os números ordinais. Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Depois do terceiro fica fácil. É só colocar o T e o H no final. Lembrando que esse T e H no final da palavra tem um som de F. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th. Depois do 20 fica 21st, 22nd, 23rd, 24th. Então, o Natal é 25th of December e não 25 of December. Assista os nossos vídeos de como dizer os anos também em inglês. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Muito bem, agora vamos conversar com os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e Loriberto Gonçalves, com temas que são muito interessantes. Hoje o doutor Leonardo traz aqui o tema trabalhista, relacionado à reforma trabalhista, a aplicação da lei no tempo. E o doutor Loriberto vai falar sobre contratos e os efeitos de sua quitação. Não interessa a você, inclusive você que nos acompanha em Brasília e Belo Horizonte também, que o programa chega agora a Brasília e Belo Horizonte. Doutor Leonardo, como está? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Doutor Loriberto, tranquilo? Foi bem de férias? Graças a Deus, tudo bem. Estamos voltando aí aos trabalhos e atendendo já a clientela. Doutor Leonardo, então vamos falar. Aplicação da lei no tempo. Doutor Leonardo, como funciona a aplicação das normas no direito brasileiro? Marcelo, a gente tem uma lei, né, que rege essas relações da aplicação da lei do tempo. E antes ela chamava Lei de Introdução ao Código Civil, mas se aplicava a todas as leis, né, brasileiras. E aí em 2010 houve uma alteração e ela passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A partir dessa perspectiva, essa lei ela prevê que uma lei nova ela deverá respeitar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Por isso, a gente vai fazer um estudo em cima disso daí. E para começar isso, dê alguns exemplos desses casos, doutor Leonardo. É bem simples de entender, né? Por exemplo, o ato jurídico perfeito é aquele que ocorreu na época da vigência de uma lei anterior que teve uma alteração. A gente pode citar um exemplo disso, né? Por exemplo, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa que era adotada, ela tinha direito a pedir o reconhecimento de paternidade, certo? De buscar a paternidade biológica dela. Hoje, com a nova lei, não é permitido mais isso. Mas se uma pessoa entrar com uma ação de investigação de paternidade e a adoção dela ter sido feita antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem direito a ser reconhecida, né, essa paternidade biológica. Outro exemplo, né, da questão do ato jurídico perfeito é um contrato que foi feito na vigência de uma legislação e essa legislação alterou. Então, vai ter que se manter nas regras que foi feito naquela época, né, porque foi um ato jurídico perfeito, foi assinado, foi ratificado, então tem que ser mantido dessa forma. Agora, o direito adquirido é, por exemplo, um direito trabalhista que foi concedido numa época e aí veio uma nova lei e alterou. Então, tem que ser mantido daquela forma. E a coisa julgada é caso tenha uma sentença de alguma ação que na vigência de uma lei era de uma forma, houve uma alteração depois, essa sentença transitada em julgado, né, que a gente chama que não caberia mais recurso, ela deverá ser mantida mesmo que uma lei posterior tenha um entendimento diferente, né, em relação àquele caso. E em relação à reforma trabalhista, o que pode acontecer na lei no tempo? Isso é uma questão assim que o legislador, quando fez o projeto da reforma trabalhista, ele não se atentou muito, não colocou uma regra de transição, nada. Então existe muita discussão ainda em relação
como vai se aplicar, né, essas alterações da reforma trabalhista nos contratos que estavam vigentes antes, né, e que ainda permanecem vigentes, né, e os contratos que foram feitos depois. O TST ele vai se reunir para fazer adequar as súmulas, né, com base na aplicação da reforma trabalhista no tempo. Dentre os que têm mais discussão, dentre as matérias que têm mais discussão, são a relação às horas em itinere, né, porque a nova reforma trabalhista acabou com isso. Então eles estão pensando em alterar e falar que os contratos que estavam vigentes já antes da reforma permanecem pagando as horas em itinere. Mas os que foram feitos depois, a pessoa não tem direito. E isso, Marcelo, geraria uma desigualdade entre os funcionários da empresa. Você imagina, um funcionário que exerce a mesma função, bora num lugar próximo, né, do outro, que um recebe para ir trabalhar e o outro não vai receber. Que desigualdade essa seria, né, dentro? Mas estranho, também, por outro lado, o que foi contratado antes, ele já tinha um direito adquirido, né, digamos assim, né, foi um ato jurídico perfeito, porque a contratação dele foi feita na vigência de uma outra lei. Então, vamos esperar para ver o que o TST vai falar sobre isso também. E tem mais pontos de controvérsia, doutor? Tem a questão do depósito recursal, né, para as empresas que estão em recuperação judicial ou que têm assistência judiciária gratuita. Né, então, eles vão ver se as ações que foram propostas antes já vai valer, se não vai valer. Eles vão definir essa questão aí ainda, né? E o que mais você diria? Né? Por exemplo, você falou aqui, né, trabalhadores que atuam no mesmo posto possam ter direito. E o que impede uma empresa de demitir um empregado que foi contratado antes da reforma trabalhista? Para empregar outro e não pagar as parcelas que hoje já são mais devidas, né? Isso não tem nenhum impedimento, né? A empresa pode fazer. O que ela não pode fazer é demitir o funcionário e recontratar o mesmo, que nem algumas empresas fizeram. A gente foi até notícia nacional isso daí, né? Muitas empresas fizeram isso, né? Demitiram e recontrataram o mesmo. Isso daí dá problema porque tem um artigo 9 da CLT que fala que a aplicação lá não pode ser com o intuito de gerar uma fraude, né? Então isso seria uma fraude. Então o empregador tem que tomar muito cuidado, consultar um advogado, né, para ver se pela perspectiva da reforma compensaria ou não compensaria fazer isso, se isso poderia ser entendido como uma fraude pela justiça, né? Para que regularize, né, toda a questão dentro da empresa e até pode economizar, né, um dinheiro fazendo da forma correta. Muito bem, agora vamos conversar um pouco com o Dr. Loliberto Gonçalves sobre contratos e os efeitos de sua quitação. Dr. Loliberto, existem muitos tipos de contrato, dentre eles o verbal, que muita gente utiliza, né? Como funciona esse contrato? O contrato verbal ele é bastante simples. Eu só vou citar exemplo aqui prático. Você está vendendo lá um sofá lá na tua casa. Eu me interesso, converso com você, você fala o preço, me entrega. Na data aprazada, eu vou e te pago. É um contrato verbal, já tudo feito e concluído. A pessoa vai na mercearia, vai lá, quanto que é aquela caixa de fósforo? É tanto. O cara entrega, ele paga. Isso é um contrato verbal. Normalmente, o contrato verbal ele é muito utilizado, mas para coisas já de um valor mais, de valores pequenos, não valores grandes, né? Quando se passa para outros tipos de negócio, aí os contratos necessariamente se indica sejam por escrito. Todos os negócios implicam em um contrato, doutor? Na maioria das vezes, na prática, sim. Ou seja ele por escrito ou não, o negócio é um tipo de contrato, né? Não tem como não ser. E como contrato tem que ter todas as regras preenchidas, né? As partes tem que ter capacidade e tal. Tem uma série de elementos para que o contrato surta o efeito desejado, né? Agora, doutor Loliberto, acontece muito, né, de uma pessoa firmar um acordo aí, inclusive pagar, né, da quitação de um negócio e depois se arrepender. E aí, o que acontece nesses casos? Nós até já fomos surpreendidos algumas vezes com pessoas que levam uma história lá de direitos trabalhistas, por exemplo, uma ação trabalhista, já aconteceu conosco. Aí a gente entra com a ação tal, e está tudo certo, ele realmente tem aqueles direitos tal, e somos surpreendidos na audiência
com o empregador, trazendo na audiência inicial todos os recibos daqueles valores que se dizia estar sendo devidos e assinado pelo funcionário. Conclusão, a ação está perdida. Certo. Se assinou sabendo ou não, não, mas ele me deu lá um monte de coisa para assinar. Não importa, o juiz vai aceitar aquilo e vai dar a quitação dentro daquilo lá. Uma outra questão também, prestação de contas. Suponhamos lá, ou pode ser até de advogado, ou, por exemplo, de um herdeiro que está recebendo alguma coisa. Aí você vai lá e elenca tudo e faz a prestação. Todos os demais assinam. Depois não adianta, Marcelo, querer, não, mas eu assinei, mas não estou concordando com isso. Ou assinei porque eu não sabia disso ou daquilo. Não, dificilmente vai retroagir. Querer discutir judicialmente. Nós, por exemplo, alguns tipos de ações, lá no escritório, a gente nem pega porque já sabe qual vai ser o deslinde. Então já orienta, fala, não, assinou. E tem outras situações, talvez, você vai elencar aí, mas tem outros casos também que são extremamente graves, mas que a pessoa tem que pensar bem. Porque assinou, é aquilo ali, já é um contrato, ou seja resilição, ou seja encerramento, ou seja rescisão do contrato, aquilo ali já acabou, né? Acaba com tudo. Bom, eu já ouvi dizer também que tem que tomar muito cuidado quando se propõe ação revisional contra o INSS, o tal INSS. Ou mesmo requerendo algum benefício também. Quando o autor já procurou lá o INSS anteriormente. É verdade? Tem fundamento, doutor? É verdade. Infelizmente. Nós tivemos um caso, né, não faz muito tempo, que a pessoa tinha uma aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, ela exige uma série de documentações. E nós ficamos preparando, porque ele já tinha entrado sozinho e não tinha conseguido. Tinha lá tentado administrativamente e não tinha conseguido. E a gente viu o que faltava e foi pedindo e foi conseguindo, porque era cidade de São Paulo, cidade do interior e tal, onde ele trabalhou, e aí a gente foi conseguindo. Quando deu mais de um ano, ele falou, não, eu vou falar para mim que eu vou morrer e não recebo e tal. A gente falou, olha, não, já está sendo concluído. Não, vou pagar os honorários do senhor. De fato, ele pagou os honorários e falou que ia direto lá no INSS. E foi aposentado, porque nós já tínhamos quase toda a documentação necessária para aposentar ele por aposentadoria especial. Só para você ter ideia, ele foi aposentado na época com 800 e poucos reais, quando nós íamos requerer um benefício para ele de aposentadoria de 1.900 e pouco, quase 2.000. Certo. Aí ele foi lá, mesmo assim ficou satisfeito. Passado algum tempo, a ficha caiu e ele voltou lá no escritório querendo fazer a revisão. Eu falei para ele, não adianta, porque quando ele foi lá e fez a aposentadoria direto lá no INSS, ele já assinou alguns termos, alguns dos quais inclusive de que vai renunciar qualquer pedido judicial. Então não adianta, você vai entrar, nós entramos uma vez com um que nós não sabíamos que a pessoa tinha, e ele falou que não tinha. Aí chegou lá, o juiz quase que mandou para o Ministério Público, é verdade, ele não já pode. Tinha assinado ele já tudo. tinha assinado tudo, está tomando o tempo da justiça e tudo mais. Então é assim que funciona. Assinou, olha, esqueça, já foi, já era. Né? Doutor Liberto, chegamos ao fim do programa já. Muito obrigado. Depois vamos voltar a falar disso, que é interessante. Grande abraço para você. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo. Até mais. Hora de ir embora. Boa noite para todos.